Olá, sejam bem-vindos ao Biologia Mais biologia na sua vida. Hoje falaremos sobre citologia, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. A citologia é a área da biologia que estuda as células. Logo, a palavra citologia tem basicamente esse significado. Cito significa célula e logia significa estudo ou reflexão. Portanto, a gente tem aí a definição dessa ciência. Ela é extremamente importante dentro da biologia. Estudar citologia nos ajudou a descobrir que existiam seres vivos até então desconhecidos lá por volta do século XVI. Essas descobertas nos ajudaram a descobrir que alguns deles causavam doenças para o ser humano e que outros tinham uma certa importância dentro do ambiente onde eles estavam vivendo. Além disso, a gente descobriu, por exemplo, que existem doenças relacionadas a essa estrutura que a gente conhece como célula. Nesse sentido, o câncer. Tá? Então a citologia ela é extremamente relevante. Bom, já que a citologia estuda célula, a gente precisa saber agora o que é uma célula. Basicamente, a célula é a menor parte de um ser vivo. E ela funciona exatamente igual a um ser vivo. Ou seja, se você respira, sua célula respira. Se você faz digestão, sua célula também faz digestão. Todas as funções que um ser vivo faz, a célula também faz. Além disso, existem seres que são unicelulares, ou seja, uma única célula já é o ser vivo. Portanto, ele vai realizar todas essas funções normalmente. Então, a gente vai dizer que a célula é a menor parte funcional de um ser vivo, ou é a unidade fundamental da vida. Isso acontece porque todo ser vivo, até então descoberto, é formado por essas estruturas. Alguns seres vão ser unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e aí ele já é o ser vivo com toda a capacidade possível de reprodução, de digestão, de respiração, enfim, de mutação e de todas as outras possibilidades que um ser vivo possui. Além de unicelulares, os seres vivos também podem ser pluricelulares, também conhecidos como multicelulares, que significa basicamente dizer que eles são formados por várias e várias células. É o caso do ser humano, que é formado por um grupo de células. Cerca de 100 trilhões de células formam o corpo do ser humano. Então é uma quantidade muito grande. Bom, as células utilizam 3 unidades de medidas básicas. A primeira delas é o milímetro, que equivale basicamente a você pegar 1 metro e dividir ele em 1000 pedaços. Pronto, então você teria o tamanho da célula. A segunda unidade de medida é o micrômetro, que equivale basicamente a você pegar esse mesmo metro que a gente está tratando aqui e dividir ele em 1 milhão de pedaços. Então, essas pequenas partes aí seria o tamanho de uma célula. E a unidade de medida mais reduzida que a gente tem é o nanômetro, que equivale a você pegar o mesmo metro que a gente está trabalhando e dividir ele em basicamente 1 bilhão de pedaços. Então, a gente já imagina que as células são estruturas extremamente pequenas, de difícil visualização. Basicamente, de uma forma bem grosseira, a gente poderia dizer que uma célula equivale basicamente a 1000 vezes menor o tamanho da cabeça de um alfinete, tá? Então vai ter variações de células desse tamanho. Mas existem células também que podem ser observadas a olho nu. Por exemplo, a célula ovo, que a gente chama de óvulo humano, basicamente é a célula humana que a gente consegue observar a olho nu. Entretanto, a maioria das células só podem ser observadas através de um aparelho conhecido como microscópio. Ele é capaz de aumentar as células numa escala de 300, 600, 900, 1200 vezes. Vai depender do aparelho, tá? Em alguns casos excepcionais, você tem microscópios muito potentes que conseguem um grande aumento, como é o caso do microscópio eletrônico de varredura. Existem basicamente 2 tipos de células. Uma chamada de procarionte e outra chamada de eucarionte. E aí a gente tem que entender bastante isso. Procarionte são células das bactérias e são células que não possuem uma estrutura que a gente vai chamar de núcleo. Já eucariontes são células dos demais seres vivos, aí enquadra-se as algas, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Além disso, possui essa estrutura que a gente chama de núcleo. Outra característica da célula procarionte é que elas não possuem organelas, que são pequenos órgãos que desempenham funções como respiração, digestão, entre outras. Já as células eucariontes, elas vão possuir essas estruturas que a gente conhece como organelas, com funções diversas. Costuma-se dizer que as células procariontes são simples e as células eucariontes são complexas, mas isso não é bem verdade.
essa célula também é bem complexa, ambas são complexas. Mas se você for tentar estabelecer um grau de comparação entre elas, a gente pode dizer que o fato dessa ter mais estruturas que essa torna ela um pouco mais complexa. Mas não veja as células de bactérias como estruturas simples, pois elas não são extremamente complexas de acordo com as suas estruturas. Um dos primeiros caras a descobrir a existência de células, embora ele não tenha dado esse nome para elas, foi o holandês Anton von Leeuwenhoek, esse senhor que você acaba de ver aí. Ele criou um aparelho que foi o primeiro microscópio, chamado também de microscópio simples, microscópio de luz ou microscópio óptico. Ele basicamente possuía uma única lente, daí o nome microscópio simples. Ele utilizava a luz que estava presente no ambiente, quer seja a luz de uma vela ou a luz do sol, por exemplo. Portanto, microscópio de luz. E ele era colocado em direção ao olho, portanto, microscópio óptico. Basicamente, ele era formado por duas regiões, como você pode observar aí, que são as estruturas mais importantes. Uma lente e a outra estrutura prendia o objeto a ser observado. Você colocaria o objeto a ser observado entre a lente e essa espécie de agulhinha e colocaria isso em direção à luz. Aí você conseguiria observar o objeto aumentado em cerca de 300 vezes. Então essa era a capacidade do microscópio deste holandês. Um dos caras que mais contribuiu para essa ciência que a gente chama hoje de citologia foi o inglês Robert Hooke. Ele criou o microscópio composto. Como o nome está dizendo, ele é composto, significa que ele tem duas. Mas duas o quê? Duas lentes. Uma ocular, ou seja, uma lente que fica no olho, e uma objetiva, ou seja, uma lente que fica no objeto. E aí ele conseguiu ampliar ainda mais o seu aumento, chegando a casa de 600 vezes, 900 vezes. E assim ele conseguiu observar melhor algumas estruturas. A primeira coisa que ele observou, ou uma das coisas mais famosas a ser observada por Robert Hooke, foi um pedaço de madeira, que a gente conhece como cortiça. Então ele pegou um pedaço de madeira, colocou lá nesse microscópio e aí ele teve um aumento. Quando ele colocou esse objeto lá, ele observou pequenas lacunas e ele chamou isso de salas ou saletas, ou salas vazias. E basicamente é o significado da palavra célula. Foi ele que deu o nome, célula, que significa isso, espaço vazio, salas ou saletas. Na verdade, Hooke tinha observado na época as paredes celulares. Quando as células vegetais de um determinado indivíduo morrem, basicamente tudo que está dentro no interior das células se destrói, mas as paredes elas são resistentes. Então ele descobriu, na verdade, paredes celulares, deu o nome dessa estrutura de célula, que significa espaço vazio, e hoje a gente estuda as células graças a Robert Hooke. Mas também hoje a gente sabe que as células não tem nada de vazio nelas. São estruturas bem complexas que têm uma infinidade de estruturas, um grupo de estruturas bem significativos. Portanto, a gente tem que prestar bastante atenção. Atualmente, existem microscópios que utilizam a tecnologia ao seu favor. Nesse sentido, a gente vai ter o microscópio binocular, que é um microscópio muito parecido com aquele de Robert Hooke, mas com lentes muito mais precisas e com um aumento muito melhor. E que utiliza, por exemplo, a fonte de luz, uma lâmpada, tá? Diferente da época de Robert Hooke, que utilizava a luz que estaria disponível no ambiente, até mesmo a chama de uma vela. Além disso, a gente tem um microscópio eletrônico de varredura, que consegue aumentos muito, mas muito grandes, capazes de descobrir estruturas muito pequenas, como é o caso dos vírus e como é o caso também de algumas moléculas. Bom, com isso nós encerramos mais essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!